fazer assim uma breve ilustração, antes da gente iniciar propriamente dito, a palavra de Deus, não é? Tem pais aqui, tem mães de criança pequena, ou se já são grandes, em algum momento foram crianças. Tem irmãos mais velhos, que tem irmãos mais novos muito menores. E não sei se os irmãos já fizeram isso, mas já teve aquele momento onde o irmão brincou de pega-pega ou de esconde-esconde com a sua criança, né? Às vezes no seu apartamento, em qualquer lugar na sua casa, e você brinca com elas, e aí diz assim, ó, agora eu vou contar, e você se esconda. Aí geralmente a criança se esconde nos lugares mais óbvios possível, né? Ela vai se esconder ali no banheiro, atrás da porta da cozinha, enfim, se esconde no lugar mais óbvio possível. Porque é uma criança e ela acha que ela está bem escondidinha, viu, ali? E aí você vai buscar lá, vai procurar por ela. E aí, às vezes, o pai, né, sabe que a criança está atrás da porta do banheiro. Aí fica assim, cadê o fulaninho? Né? Cadê a criancinha tal? Eu não vou citar o nome, não. Vai, Esté, vai. Cadê a Esté? E a Esté tá... Com certeza o Gilvão sabe onde a Esté tá. Ela tá ali atrás da porta. Mas ele tá fazendo essa horazinha, né, para ela pensar que tá escondida. Então, uma criança, ela tem esse nível de inocência de achar que se ela ficar atrás de uma porta, ela tá bem dizer invisível, né? Muitas vezes. A criança acha que se escondeu bem e o pai não vai encontrar nunca ela. Mas o pai já sabe onde ela tá. A mãe já sabe onde ele está. Porque essa criança já tem padrões, muitas vezes. Ela já se esconde sempre nos mesmos lugares, muitas vezes. Ou então, é só porque é um lugar muito óbvio mesmo de procurar. Tendo dito isso, essa breve ilustração, eu peço que os irmãos abram no Salmo 139. Hoje iremos expor esse salmo, e eu quero que os irmãos fiquem muito atentos. Salmo extremamente conhecido, muitos aqui já devem ter até decorado, mas tem sido bastante tempo um desejo meu trazer uma mensagem neste salmo, mas eu sempre achei que era um salmo que merecia vir para um culto de domingo, né? Então abra aí um Salmo 139. Nós vamos lê-lo e logo em seguida iremos expô-lo para que os irmãos possam sair com um pouco mais de entendimento nessa palavra. Salmo de número 139. Amém, meus irmãos? Vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegasse à língua. Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente. E pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer da minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando eu secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim. Foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosas para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo.
Quem dera matassem os ímpios, ó Deus. Afasta-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e vão rebelar-se contra ti. Acaso não odeia os que te odeiam, Senhor? E não detesta os que revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez te agradecemos pela leitura da Tua palavra e te bendizemos, Senhor, pois o Senhor é grande infinitamente, o Senhor é de infinita bondade. Sabemos que nada passa longe da Tua vista, Senhor. Sabemos que o Senhor é maravilhoso e o Teu poder dura para toda a eternidade, Senhor. Nos conduza durante esta pregação, que nós venhamos a extrair um pouco mais desse texto para nossas vidas e aplicar no nosso dia a dia. Que o Senhor venha nos conduzir para que a Tua palavra possa ser viva e eficaz em nossas vidas. Assim nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Um salmo maravilhoso. Esse salmo é um dos meus salmos favoritos, junto com o Salmo 23. Eu amo esse salmo, porque ele demonstra com clareza quão magnânimo é o nosso Deus, quão supremo é o Senhor, esse que nós congregamos para adorá-lo e santificá-lo. O Salmo 123, irmão, 139, é uma das declarações mais profundas das Escrituras sobre o conhecimento, a presença e a soberania de Deus. Nosso amado salmista Davi, vai nos atestar isso nas suas palavras. Davi não está apresentando apenas, irmãos, uma doutrina abstrata, não é algo apenas poética, porque nós sabemos que os salmos são cânticos, né? São louvores que os salmistas escreveram para Deus. E assim, para que a igreja, no caso, na época, para o povo de Israel, possa adorá-lo através dos louvores. Mas ele não é só isso, esse salmo. Ele é muito além. Obrigado, viu, Jefim? Quando não tem um Carlinho, tem um Jefim, graças a Deus. Davi não está apenas apresentando algo abstrato aqui. Ele está falando sobre o Deus. Um Deus que é supremo. Ele é eterno. É um Deus que tudo pode e em todos os lugares pode estar. Ele está refletindo sobre uma realidade profundamente pessoal. Aqui é Davi falando para o seu Senhor. O que está em seu coração? O que está no seu âmago? A profundidade desse Deus tão maravilhoso que é esse que nós servimos. Deus o conhece, irmãos, completamente. E aqui, Davi, ele quer deixar bem claro, quando ele fala, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Aqui é Davi declarando, eu sei, Senhor, que o Senhor está em todos os lugares. Onde quer que eu esteja fazendo algo, o Senhor estará lá me observando. Ele está presente em todos os lugares e governa sobre toda a sua existência. Então, irmãos, aqui no centro desse salmo, surge uma pergunta, que o próprio Davi faz, mas ele mesmo responde. Para onde poderia eu escapar do teu espírito, Senhor? Para onde poderia fugir da tua presença? Essa é uma pergunta que Davi faz, demonstrando inicialmente uma certa inocência, né? Mas no final ele responde. No verso 7, ele vai dizer, vamos ler aí. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? A resposta do salmista é clara quanto a isso, e nós podemos ver no próprio texto. Quando ele vai falar, se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, o que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. E aqui ele já deixa com clareza que Deus consegue nos observar em qualquer circunstância, em qualquer situação. Podemos fugir de pessoas, é algo que muitas vezes nós tentamos, né? Porque somos limitados e às vezes não conseguimos entender quão maravilhoso esse Deus é.
Nós, às vezes, professamos isso. Muitas vezes professamos. Mas, de certa maneira, nem sempre acreditamos nessa verdade. Porque se acreditássemos de verdade que o soberano está nos observando, nós evitaríamos muitas coisas. Nós não faríamos muitas coisas, porque Deus está sobre você. Nós podemos fugir de pessoas, podemos mudar de cidade. Né? Ultimamente tem acontecido muito de grupos criminosos expulsando pessoas de suas casas. E as pessoas acabam fugindo para outras cidades, outros estados. Até aí eles conseguem fugir, porque o criminoso ainda é um ser humano. Mas se nós entendermos que Deus ele é soberano e você tenta fugir dele, você é apenas muito imaturo e muito inocente de achar que Deus não irá ver para onde você está indo. Por isso que eu usei aquela pequena ilustração com a criança. Você é uma criança que acha que se escondendo atrás da porta, Deus não irá lhe encontrar. Um pai, como no texto de Hebreus nós conseguimos ler, que é aquele que disciplina seus filhos e ele sabe quais são as melhores maneiras de discipliná-los. Nós podemos nos esconder, nós podemos esconder aqueles pensamentos que convivem conosco. Muitas vezes pecamos em pensar, não em ação. Mas esses pensamentos estão também debaixo da visão do Senhor. Deus nos observa no mais profundo íntimo do nosso ser. Ele não só vê o que nós praticamos. Não entendam que só a prática é que condena, mas também o pensamento. Deus fala, né? Jesus, quando ele vai falar sobre o pecado do assassinato, quando você mata, no seu pensamento, já o matou de verdade. Você já pecou, você já assassinou. Por quê? Porque Deus sonda os nossos pensamentos. São pensamentos que convivem conosco e nós constantemente temos que lutar e fugir deles, para que assim possamos buscar essa santidade. Podemos construir uma imagem que não corresponde totalmente ao que nós somos. Podemos fingir que não somos algo que realmente somos. Mas, mesmo assim, não podemos nos esconder de Deus. O Salmo 139 nos leva a reconhecer pelo menos 4 grandes verdades que eu quero que os irmãos possam observar comigo. Primeira delas, não posso esconder quem eu sou. Não posso esconder quem eu verdadeiramente sou. Deus me conhece. Nós já acabamos de ler os versos do 1 ao 6. Davi deixando bem claro que o Deus que ele serve, ele o conhece no seu íntimo. Ele sabe quando se senta, ele sabe quando se levanta, ele sabe todos os passos da vida de cada um de seus servos. Davi começa reconhecendo essa verdade. A onisciência de Deus é a primeira das coisas que conseguimos analisar nesse texto, né? Deus conhece alguns pontos dos servos dele. Quando nos sentamos, quando nos levantamos, nossos pensamentos, nossos caminhos, nossas palavras, antes mesmo de serem pronunciadas, antes mesmo da palavra sair na sua língua, Deus já conhece. Como conseguimos ousar tentar fugir de um Senhor como esse, né? Deus não conhece apenas aquilo que fazemos, irmãos. Ele conhece nós, ele nos conhece. Ele sabe o nosso consciente. Ele conhece aquilo que nós somos. Jeremias 17, verso 10, vai dizer assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Aqui é Jeremias atestando o poder desse Senhor. As pessoas observam nossas ações. E nós criamos uma persona, né? Vamos chamar de persona, para viver junto com as pessoas onde congregamos. Nós criamos alguém em que as pessoas possam observar. Mas muitas vezes essa persona que criamos para viver na igreja não reflete você realmente. Não reflete o que você é de verdade. Sabe o que reflete você de verdade?
é lá fora. É quando não tem ninguém vendo. É quando ninguém está observando. É quando alguém da igreja não consegue ver o que você está fazendo. Ali, nós conseguimos ter uma noção de quem você é. E sabe quem está nesses momentos em que você acha que não tem um irmão da igreja observando? Sabe quem está perto de você quando você acha que está sozinho? Adivinha aí quem está com você. Podemos, irmãos, impressionar homens com a aparência de piedade, mas não impressionamos aquele que conhece o coração. Não é de aparência que o crente deve viver. O crente deve viver de acordo com o que o Senhor nos ensina. Por quê? Porque ele sabe e observa. Ele observa todos os nossos passos. Em 1 Samuel, vamos abrir 1 Samuel, capítulo 16. Primeiro Samuel, capítulo 16. Aqui podemos ver o relato bíblico de Samuel, quando foi até a casa de Jessé, para ungir alguém que viria a ser o próximo rei. Ele estava em busca de um homem que Deus iria escolher, né? E nós podemos observar, o relato é simples, eu não vou ler do começo, mas eu vou ler apenas o versículo que nós vamos precisar, mas o relato é basicamente Samuel indo em busca do próximo ungido do Senhor, né? Que seria o que iria substituir o rei Saul. E aqui Samuel, como um homem, por mais que ele fosse um profeta, ele ainda era um homem falho, necessitado de Deus, e tudo que ele fazia tinha que ser de acordo com a vontade do Senhor. E no verso 7, podemos observar uma coisa interessante. Antes de chegarmos no verso 7, Samuel observa os filhos de Jessé, e o primeiro que ele se encanta, né, é Eliabe. Ele olha para Eliabe e diz, esse com certeza, ele é o homem que Deus iria escolher, porque ele é um homem bonito, bem aparentado, forte, guerreiro. Ele com certeza seria o que Deus escolheria. Ele falou isso, Samuel. Então ele pensou por conta própria que seria a aparência que Deus iria escolher, a aparência do homem. E aí o que é que Deus vai falar para Samuel no verso 7? O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então aqui, nós já conseguimos ter essa breve situação onde o homem tenta observar no homem a aparência de alguém que seria um ungido do Senhor. Mas no final, o que vai determinar quem é o ungido e não, quem é o servo do Senhor, aquele escolhido por Deus, é o que ele mesmo vê no coração do homem, o que ele mesmo busca, o que ele mesmo define, o que ele mesmo decide. Essa é a soberania do nosso Deus. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. No Novo Testamento encontramos uma outra verdade, lá em Hebreus, capítulo 4, verso 13. Vamos abrir, irmãos. Hebreus, capítulo 4, verso 13. Vai dizer assim. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Isso aqui, irmãos, é uma exortação para nós, para a igreja. Nada está oculto aos olhos de Deus. E tudo isso será levado em consideração naquele momento em que prestaremos contas ao Senhor. Aquilo que fazemos no oculto pode ficar oculto por hora, mas no final será revelado. No final será revelado. E prestaremos conta,
por todas as nossas ações que, porventura, eram contra a vontade de Deus. Todos nós. Isso aqui é uma fala para a igreja, não é uma fala para incrédulos. Não pense em incrédulos, pense na igreja. Pense nos homens que Deus escolheu para serem seus servos. E aqui, o Senhor é claro, através da pena do autor de Hebreus. Ele sabe de todas as coisas, nada está oculto aos seus olhos. Nada está oculto do seu entendimento. Então, cada falha que nós cometemos no oculto, aquele pecado que nós cometemos no escuro ou no local onde ninguém poderia ver, Deus irá cobrar de você. Deus irá prestar contas com você. E ao aplicarmos, irmãos, essa verdade a nós aqui, ao nosso contexto, isso deveria, irmãos, produzir em nós duas atitudes mínimas que deveriam produzir em nós quando ouvimos essas verdades. Uma delas, temor. Vocês já perceberam que muitas vezes nós somos incrédulos? Porque toda vez que você comete algo, você sabe que é pecado. Você está sendo um incrédulo contra Deus. Você sabe que Deus está lhe vendo. Sabe que Ele não se agrada daquilo que você está fazendo. Mas, mesmo assim, deliberadamente, você comete. Você não faz esse pecado que você falou aí perante os irmãos. Você não comete esse pecado perante os seus vizinhos. Você não comete esse escândalozinho aí perante pessoas que você sabe que irão lhe julgar. Mas tem alguém muito mais poderoso observando e vai lhe julgar. E você vai prestar conta com ele. Vocês entendem isso ou é difícil? Nós talvez sejamos um pouquinho incrédulos quando achamos que nos escondemos de Deus. Quando achamos que podemos fazer qualquer coisa, porque já que a igreja não está observando, logo, eu posso fazer. Então, irmãos, temor. Porque Deus conhece os nossos pecados secretos. Ele sabe quais são os nossos pecadinhos de estimação. Então, deveríamos ter temor. Deveríamos temer a Deus quando nós cometemos aquilo que não agrada ao Senhor. Porque Ele está vendo, Ele está observando. Mas também, irmãos, tem uma outra verdade que nós devemos aplicar em nossas vidas, que é consolo. Tem duas coisas, né? Temor, mas também consolo. Porque Deus conhece nossas dores, irmãos. Ele conhece aquilo que mais lhe aflige. Ele conhece as feridas do seu coração. Ele conhece aquelas dores que ninguém percebe. Aquele sofrimento que ninguém consegue entender. Todo mundo, ou pelo menos a maioria, tem algum sofrimento que outros não conhecem. Outros não conseguem compreender. Outros lhe julgam porque você tem essa dor que lhe aflige. Alguns vão chamar de falta de fé, alguns vão chamar de pecado, mas é uma dor que lhe aflige, um espinho na sua carne. Mas Deus, quando nós entendemos essa verdade, que em qualquer lugar que estejamos, Deus está conosco, nós entendemos que somos consolados por esse Senhor maravilhoso. Ele está observando, mas Ele continua nos amando. Nós sabemos, Deus é justiça. Deus é justo, mas Deus também é amor. Ele continua amoroso. Ele continua nos protegendo. Ele continua nos defendendo e Ele vai ser um justo advogado fiel quando pecarmos. Assim como João falou. Não pequeis, meus filhinhos. Mas se pecardes, vocês têm um advogado justo e bom para te proteger. Talvez ninguém saiba exatamente aquilo que você passa dentro de você. Mas Deus, com certeza, sabe. E esse consolo é melhor do que qualquer coisa. Assim como o seu pecado, que você não quer que ninguém saiba, mas Deus sabe, as suas dores e as suas alegrias, também Deus sabe. E Ele vai estar contigo. Para ser o melhor pai, para ser o melhor amigo, para ser o melhor Senhor. Então, irmãos, aqui nesse salmo nós vemos Davi contemplando isso. E ele diz: tal conhecimento é maravilhoso. Deus é bom
em todas as circunstâncias. É uma maravilha muito grande, é maravilhoso demais e está além do meu alcance. O poder de Deus, a onipresença de Deus é inexplicável e incompreensível para o ser humano. É alguém que pode estar em qualquer lugar, no mesmo tempo. Incompreensível. Fisicamente falando, é impossível. Mas sabemos que Deus é muito além da ciência. Sabemos que Deus é muito além da natureza comum. Ele é sobrenatural. Segunda coisa, irmãos, que eu quero que os irmãos entendam, segunda verdade, é que eu não posso esconder onde eu estou. Você não pode se esconder de Deus, irmãos. Chegam momentos nas nossas vidas que talvez iremos fugir das responsabilidades. Haverão momentos em que não iremos querer firmar uma responsabilidade com a igreja do Senhor. E o que é que iremos fazer? Iremos fugir. Iremos nos esconder. Iremos nos desviar. Nos desviar daquele caminho que Deus estabeleceu para nós, assim como nós vimos lá em Efésios. Terá esse momento em algumas pessoas irão passar por isso. Deus queira que ninguém daqui. Mas se acontecer, saiba que Deus, ele vai trazer de volta aqueles que são realmente filhos dele. O bom pastor, ele irá trazer de volta aquela ovelha. Eu não vou usar aquela frase, seja pela dor, não, viu? Muitas vezes o pessoal gosta de falar isso. Mas vai ser da forma que Deus quiser. Vai ser da forma que Deus lhe apraz. Ele vai olhar para a sua condição, a sua fuga momentânea, e vai trazê-lo de volta. O Salmo 139, a partir do verso 7, nós vamos também observar algumas outras verdades. Aqui encontramos a pergunta que resume o tema, a partir do verso 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? E aqui, irmãos, Davi, ele considera alguns extremos. Ele vai falar aqui a partir do verso 9, não, a partir do verso 7 mesmo. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Ele já está usando um extremo. Obviamente que ele não consegue subir aos céus, ainda mais naquela época, que não existia forma de voar. Mas ele dá esse extremo, porque ele está dizendo que até mesmo se eu ultrapassasse as minhas forças e conseguisse voar, Deus estaria lá. Mesmo na minha fuga, né, que eu vou tentar fazer uma fuga aqui fuga de mestre, e eu vou para um lugar onde ninguém consegue me alcançar. Lá no céu, vou voar lá no céu, ninguém vai conseguir me alcançar, mas Deus lhe alcançará. Se eu fizer a minha cama na sepultura, se eu for na mais profunda, no cemitério mais trevoso que existir, e fizer lá a minha cama, onde ninguém vai entrar para ali observar, porque o povo tem medo de sepulturas, né? Tem medo de cemitério. Você vai viver lá, ninguém vai lhe encontrar, mas Deus irá. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Se você se esconder... Vocês já ouviram falar da caverna de Platão? Já? Alguém já ouviu falar da caverna de Platão? Qual é a história da caverna de Platão? Existia uma família que vivia no escuro absoluto. Era dentro de uma caverna. E a única coisa que eles conseguiam conhecer do mundo externo eram sombras que atravessavam a rua ou o lado externo e entravam dentro da caverna. E o máximo que as pessoas lá dentro conheciam
Eram essas sombras. Essa é a caverna de Platão. Eles não conheciam mais nada, só as sombras. Eles precisariam sair para conhecer o externo, o exterior. Mesmo numa situação de caverna de Platão, onde você só tem lampejos e sombras, ainda assim, Deus lhe observa e sabe quem você é, o que você está fazendo, no mais profundo breu. Porque Deus não está limitado entre luz e trevas, Ele é tudo. Ele observa tudo. Nada foge da vontade do Senhor e da visão do Senhor, da vista do Senhor. Então não adianta você ficar no mais profundo breu cometendo as suas atrocidades. Deus observa. Podemos nos enganar o quanto formos. A linguagem é poética, mas a mensagem é simples. Não existe um único ponto da criação onde Deus esteja ausente. Todo o universo está debaixo do poderio de Deus. Mesmo se você saísse do planeta e fosse na Lua, mesmo se você fosse para Marte, como tem aí alguns cientistas estudando a possibilidade de haver uma excursão para Marte, mesmo se for para Marte, Deus vai te encontrar. Mesmo se você fosse aguentasse o sol, mesmo se você aguentasse o sol, chegasse a morar lá no sol, Deus vai estar lá também. Então não existe lugar na criação universal que você possa se esconder. Você é apenas uma criança buscando um lugar para se esconder do Pai. Mas esse Pai, Ele lhe conhece. Ele sabe onde você está. Jeremias 23, dos versos 23 a 24, eu vou só citar uns trechos, vai dizer: poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Isso é uma pergunta de Deus para o profeta. Não sou eu aquele que enche os céus da terra? Então Deus, Ele enche a sua criação. Ele enche a sua criação com a sua existência. Teve um profeta que tentou fugir de Deus. Jonas tentou aprender isso, mas foi da maneira mais difícil. Ele tentou desafiar Deus. Deus disse para ele: vá para Nínive, porque lá tem servos meus que serão convertidos. Mas Jonas tentou fugir para Tarsis. Eu preguei um dia desse só sobre Jonas. Mas você não pode embarcar, irmãos, em um navio que o leve para fora da presença de Deus. Não existe um navio. Se você for para a Lua, Deus vai te encontrar, imagina um navio. Então não existe nada que você possa fazer que vai te tirar da presença de Deus. Se Deus te chamou para fazer uma missão, não adianta para que lado você for, irmãos. Eu tentei várias vezes ir para outros lados. Mas Deus disse assim: não é para esse lado que você vai, não. E Ele me tirou do caminho que eu queria para seguir o caminho que Ele queria. Assim vai ser com todos nós. Pelo menos os filhos dele, né? Os que Ele realmente considera filho. Ele vai, sim, te colocar no caminho que você deve ir. Seja preciso fazer o que for. Seja um peixe venha lhe engolir e lhe cuspir de volta na praia, mas você vai. Você não pode embarcar em um navio que leve para fora da presença de Deus. Podemos fugir da vontade de Deus, mas nunca podemos fugir da presença dele. Nunca. Você vai tentar fugir da vontade dele, mas ele é onipresente e a sua presença é infinita. Isso aparece também no Novo Testamento. Jesus prometeu aos seus discípulos, lá em Mateus 28, 20, que é o último versículo do livro de Mateus: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Aqui é uma promessa clara de Jesus para a sua igreja. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. A promessa de Jesus é cumprida, porque Ele não é homem para mentir. Para aquele que está em Cristo, a presença de Deus não é apenas uma ameaça de julgamento, como nós já citamos. É também uma promessa de segurança. Davi diz: ainda li
a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. E aqui nós podemos aplicar essa verdade às nossas vidas da seguinte maneira. Talvez, irmãos, você esteja vivendo um período em que parece estar sozinho. Talvez você esteja se sentindo solitário. Talvez você tenha tentado muitas coisas e não tenha conseguido. Talvez você tenha tentado amarrar laços e não tenha conseguido. Talvez você tenha sido abandonado. E hoje você vive uma vida solitária. Talvez ninguém consiga acompanhar você em determinada dor. Mas existe uma verdade, irmãos, que cristão nunca deve esquecer. Você pode estar sozinho diante dos homens, mas nunca está sozinho diante de Deus. E aí podemos perguntar, para onde eu irei? E Deus responde, onde quer que você vá, eu estarei lá. Isso é uma verdade que Deus nos diz. Assim como Deus, essa mensagem tem que trazer temor, ela também deve trazer consolo, esperança. Assim como nós nunca ficaremos sozinhos para pecar, também nunca ficaremos sozinhos quando sofrermos, quando sentimos a dor, quando formos perseguidos, quando porventura por Cristo você possa ser atacado. Ele estará com você. A terceira coisa, irmãos, é que não podemos esconder a nossa história. Deus nos formou. Nós tivemos histórias pregressas. Muitos aqui não nasceram em berço cristão. E até os que nasceram, muitas vezes, tiveram aqueles caminhos tortuosos. E uma coisa que nós temos que sempre entender é que essa história que nos construiu como seres humanos, elas não são motivo de vergonha. Elas são motivo de aprendizado, de observação. Entender aonde que falhamos para que assim possamos entender quão maravilhoso Deus foi na nossa vida. Entende? Por isso que não devemos dizer, eu tenho vergonha do meu passado. Não, irmãos. O passado que você teve foi necessário para que hoje possa estar aqui, hoje, congregando e sendo admoestado, sendo exortado e assim também fazendo a obra do Senhor. A partir do verso 13 do Salmo, vai dizer, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modelo especial ou de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos diante de ti. Quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosas para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Mas vamos ficar aqui até o verso 18. Davi aqui deixa de olhar para os lugares para onde poderia fugir e volta o seu pensamento para a sua própria existência. Tu criaste o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Isso aqui é poderosíssimo, irmãos. E quando nós conseguimos ver aqui que Deus conhecia até o embrião, nós podemos perceber quão importante é o nascituro. Quão importante é a gestação. E quão pecaminoso é querer a morte. Mas não é sobre isso que estamos falando. Mas é só para que os irmãos possam entender. Que Deus nos conhece desde o nosso embrião. Desde a nossa concepção. A presença de Deus não começa quando Davi se tornou adulto. Aqui Davi nos ensina. Deus estava presente quando ninguém mais ainda podia vê-lo. Meus ossos não estavam escondidos diante de ti, quando em secreto fui firmado.
A expressão descreve o trabalho cuidadoso de um artesão. Ele fez cada célula do corpo de Davi, no caso. Davi contempla sua própria existência e reconhece: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Então, irmãos, nossa existência não é um acidente. Até mesmo aquele que nasceu de um modo indesejado pela sua mãe ou pelos seus pais, nem esses nasceram de forma acidental. Quando nascemos, irmãos, nascemos com o propósito de Deus. Foi Ele que quis a nossa existência. Foi Ele que quis que nascêssemos. Deus conhece nossa história porque Ele é soberano sobre nossa história. Ele sabe cada palavra que sai da tua boca, desde o nascer ao morrer. Ele sabe cada dia da tua existência, porque está escrito no seu livro. Em Jó, capítulo 10, verso 8, ele vai dizer: foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. E Davi aqui acrescenta: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um existir. Isso não significa, irmãos, que nossa vida seja governada por um destino cego. Pelo contrário, irmãos, totalmente o contrário. É governado por um Senhor supremo, soberano. Significa que ele está nas mãos de um Deus. E esse Deus é bondoso, amoroso e poderoso. Paulo também expressa essa verdade, uma verdade semelhante, lá em Atos, capítulo 17, verso 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Aqui é Paulo deixando bem claro, é nele que recorre todos os nossos passos. Texto conhecidíssimo em Efésios 2, verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Quando compreendemos, irmãos, que Deus nos criou e sustenta a nossa vida, deixamos de perguntar apenas o que quero fazer da minha vida. Quando a gente entende que Deus é quem governa todas as coisas, passamos a perguntar outras coisas, coisas mais importantes. Senhor, para que o Senhor me criou? Passamos a perguntar mais profundamente ao nosso Deus. Para que o Senhor me chamou? Em que o Senhor me quer? Onde o Senhor quer que eu sirva? Onde o Senhor quer que eu trabalhe? A partir do momento em que você entende que Deus é que é o soberano em suas vidas, você passa a perguntar as perguntas corretas. A vida cristã não é uma busca pela nossa própria verdade ou a nossa própria vontade. É o reconhecimento de que pertencemos ao nosso Criador. Essa é a vida cristã. Verdadeira, genuína. Quando passamos a entender a quem nós pertencemos. E não ao que nós queremos de nossa vida. E não ao que planejamos de nossa vida. Porque os nossos planejamentos, irmãos, os nossos planos, são como trapo. Deus, ele tem planos muito maiores para a sua criação e seus filhos. Esse é o reconhecimento de que pertencemos ao nosso Criador. E a quarta verdade, irmãos, e última. Se não posso fugir de Deus, devo pedir que Ele me sonde. Se eu não consigo me esconder de Deus, devo pedir que Ele construa um verdadeiro cristão em meu coração. Nós vemos isso nos versos 19 a 24. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afaste-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e vão rebelando-se contra ti. Acaso não odeio o que odeiam o Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio com implacável. Considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Aqui é Davi demonstrando um pecado. O ódio que ele tinha pelos ímpios. O ódio que crescia em seu coração, nós consideramos como oração imprecatória, como é chamado. O salmista aqui, Davi, ele demonstra que ele precisa da sondagem de Deus. Eu não consigo me esconder. Mas eu vou te dizer aqui, Deus, eu realmente odeio os ímpios. Para mim, eles poderiam
morrer tudinho agora. Caísse uma bola de fogo em todos os ímpitos de morrer se ficar só os crentes. Esse é o meu desejo, Senhor. Então sonda meu coração, entra no meu coração, demonstra para mim onde é que eu errei, para que assim eu possa melhorar. E é o que acontece muitas vezes no coração do crente. O crente olhar para o incrédulo, o drogado, o ímpio, aquele que porventura você olha e não encontra Jesus Cristo, por algum motivo que você acha que tem no seu coração, porque alguns acham que sondam corações, né? Alguns conseguem olhar para o olho de alguém e dizer o que a pessoa é. Não sei que poder foi esse que você acha que tem, não. Porque só quem sonda o coração é o Senhor. E aqui, Davi, ele demonstra esse desejo que existe em seu coração. E provavelmente alguém aqui, ou mais de alguém, deseja algo similar. E esse é o momento de você entender. Deus, sonda-me. Quebra do meu coração esse ódio que eu sinto. Tira do meu coração essa vontade de matar. Tira do meu coração essa vontade de esquartejar, de fazer o mal. Porque muitas vezes o nosso coração está impregnado de uma justiça própria que só existe em você. Uma vontade de fazer justiça com as próprias mãos que não é seu, que não permite a você. Porque até onde sabemos, é de Deus a vingança. Deus falou, a vingança é minha. Então aqui o salmista, ele demonstra esse seu pecado. Sabemos que Davi foi pecador. Sabemos o que ele cometeu. Por mais que ele seja um homem segundo o coração do Senhor, mesmo assim ele pecava. Imagine nós, né? Imagine a gente. Se o homem mais sábio que foi Salomão, mesmo assim ele foi burro, que dirá nós, né? Mas é isso, irmãos. Temos que buscar no Senhor essa sondagem para que assim ele possa construir verdadeiros servos. O salmo termina de maneira surpreendente. Depois de declarar que depois de declarar que Deus conhece todas as coisas, Davi faz um pedido. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Mas Deus já não conhecia? Será que aqui Davi tinha alguma dúvida que Deus conhecia? Nós vimos no começo que não, né? Deus já conhecia. Mas o que Davi está fazendo aqui, ele está fazendo um pedido que Deus descubra algo sobre ele, para ele. Descubra para ele o que ele precisaria melhorar. O pedido dele é esse: Deus, mostra para mim onde eu falho, para que assim eu possa melhorar. Mostre para mim onde eu tenho pecado, para que assim eu possa resolver. Ele está pedindo que Deus revele a ele aquilo que precisa ser transformado. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende. Essa deveria ser uma das orações mais frequentes do cristão. Não apenas, Senhor, mostra os pecados dos outros. Senhor, aquele irmão tal precisa se arrepender. Senhor, aquele irmão tal está pecando em tal coisa. Você tem que olhar para si. Senhor, mostre o pecado que existe em mim, que existe latente no meu coração, que tem sido a pior coisa que eu tenho feito. Jesus ensinou em Mateus 7, verso 3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Antes de examinarmos o próximo, devemos permitir que a palavra examine o nosso ser, o nosso próprio coração. Depois que Deus curar essa ferida em seu coração, depois que for removido esse arguilhão do seu olho, aí você vai lá e tenta tirar o cisco do olho do irmão. E aí o texto não está falando de julgueis, que não poder julgar. Pode julgar sim, se você tiver condição de julgar. Se você estiver apto a julgar, e se você não for tão pecador quanto aquele para julgar. Porque à medida que você julga, também será julgado. Essa é a verdade que Jesus ensina naquele texto. Por isso Davi termina dizendo: dirige-me pelo caminho eterno. Veja o movimento do salmo. Primeiro, tu me conheces. Depois, tu estás comigo. Depois, tu me formaste. E finalmente, então dirige-me.
Vocês entenderam o desenho desse salmo? Ele vai dizer primeiro que Deus conhece, Deus me conhece, sabe todas as coisas, meu levantar, meu dormir. Ele vai estar comigo em todos os momentos. Ele foi quem me formou, ele que me desenhou, ele que esculpiu meus ossos, ele que escreveu todos os dias da minha vida. Agora, Senhor, dirige-me. Me dirige, Senhor. Me leve para o caminho que você quer que eu vá. Essa é a resposta correta à presença de Deus. E para concluirmos, irmãos, a grande pergunta do Salmo: para onde eu irei? E esse é o tema. O nome do tema é para onde eu irei. Eu precisei terminar o culto para poder falar para onde eu irei. Para onde eu irei? Se subirmos aos céus, Deus está lá. Se descermos às profundezas, Deus está lá. Se você for com um pequeno submarino para o fundo do mar, Deus está lá, pode ter certeza. Se atravessarmos os mares, Deus está lá. Se nos escondermos nas escuridões, para Deus, a própria escuridão é como luz. Portanto, a questão não é como posso fugir de Deus. Não é essa a questão. Não foi isso o significado da pergunta para onde eu irei. A verdadeira questão é como devo viver sabendo que nunca estou fora da presença de Deus. Como eu devo viver sabendo que onde quer que eu vá, Deus está comigo. Como eu posso viver sabendo que o Deus que eu sirvo, o Deus que eu amo e digo amar, está em todos os lugares. Como eu devo viver? Para o pecador que insiste em fugir, essa é uma verdade assustadora. E deveria ser mesmo. Mas para aquele que está em Cristo, essa é uma verdade maravilhosa. É maravilhoso termos o nosso Deus conosco em todos os momentos. Em Cristo não precisamos fugir da presença de Deus. Podemos correr para a presença de Deus. Hebreus 4,16 nos convida. Aproximo-nos do trono da graça com toda confiança. Porque aquele que conhece perfeitamente nossos pecados também providenciou perfeitamente nossa salvação em Cristo. Pedro disse a Jesus, nós lemos esse texto mais cedo: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Tem até um cântico, um louvor, né? Conhecido aí, de uma banda conhecida, que é: para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Só que essa letra está errada, né? O texto a palavra está dizendo: para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Ele está se baseando nesse versículo. E o versículo é claro, Paulo diz: não é para onde eu irei. Pedro, no caso, é para quem iremos. Esse contexto muda totalmente a questão, porque Pedro tinha para onde voltar. A palavra de Deus deixa bem claro que ele tinha família. Você lembra quando Jesus curou a sogra de Pedro? Provavelmente ele era casado. Provavelmente. No texto não diz que ele é casado, mas ele tinha uma sogra, né? Ou ele era casado ou era viúvo, mas tinha uma família. Então Pedro tinha para onde voltar. Se ele desistisse ali de Jesus, eu vou voltar para casa, eu estou cansado. Esse caminho aí não é para mim não, eu voltava para casa. Assim é vocês. Se vocês estiverem cansados, tá longa a pregação? Vocês podem voltar para casa, não é não? Se você estiver cansado da vida cristã, você é obrigado a estar aqui? Não, você pode voltar para casa. Mas aqui, irmãos, o que é que Pedro quer dizer aqui? Ele não está falando que não tem para onde voltar. Ele está falando para quem iríamos. Tu tens a palavra de vida eterna. Só tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna. Não tem mais ninguém que possa dar a vida eterna. Não tem para quem eu possa ir. Então, irmãos, talvez a pergunta final não seja apenas para onde eu irei, mas para quem eu irei. Porque nós serviremos um Senhor. Pode ter certeza, um Senhor você vai servir aí. Pode não ser Jesus, mas pode ser Satanás. Porque a palavra de Deus diz que os filhos de Deus, que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Os filhos de Deus servem a Deus. E os filhos do diabo servem aos diabos. Não existe mais opções, são essas. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Qual é o Senhor que você vai querer? Você ainda tem essa opção aí. Então, para quem eu irei, irmãos? Qual é o Senhor que tem vida eterna para me oferecer? E a resposta do Evangelho é clara: para Cristo. Somente Cristo, irmãos, é onde podemos encontrar a vida eterna. Não existe outro lugar. Só podemos encontrar a Deus através de Cristo. Ele é a porta. O Senhor é o único suficiente Salvador das nossas vidas. Não fuja, irmãos, daquele que conhece você. Não fuja daquele que criou você. Não fuja daquele que pode transformar você. Ore como Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Mostra-me, Senhor, onde eu estou falhando. Mostra-me, Senhor, onde eu tenho lhe ofendido, para que assim eu possa melhorar, ser servo de verdade, voltar aos caminhos que o Senhor me colocou inicialmente. Os caminhos de salvação. E para finalizarmos de verdade, agora vamos acabar mesmo. Não existe lugar onde possamos nos esconder de Deus. Portanto, o melhor lugar para estar é exatamente onde quer que Ele esteja. Onde Ele quer que estejamos. Diante dEle, rendidos à sua vontade e caminhando pelo caminho eterno, é onde devemos estar. Então, este é o caminho do cristão. Este é o caminho da salvação. Jesus Cristo. Não há outro. Se você acha que você vai conseguir fugir de Jesus, você pode até achar. Se você acha que pode se esconder de Jesus, você pode até achar. Mas não se esconde. Não consegue. Deus é eterno. E soberana é a sua vontade. E a graça dele é perpétua. E é para o caminho dele que devemos seguir como cristãos salvos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, que nós possamos sempre ter essa verdade em nosso coração. O que estamos fazendo aqui é apenas glorificando o Deus que é tão soberano, que em qualquer lugar que estejamos, podemos glorificá-lo. Assim como nós não podemos fugir e tentamos pecar no oculto, também podemos glorificar o nosso Deus onde quer que nós estejamos, porque onde quer que nós estejamos, Ele está. Não se prenda a quatro paredes. Você também é um servo. E o Evangelho é um convite. E esse convite precisa ser dado, precisa ser entregue. Então ouça esse chamado. Convide. Seja ferramenta nas mãos de Deus para outras pessoas poderem ouvir, poderem ser agraciados e poderem estar neste aprisco. Amém?